determine o seu comportamento, é contraditório com a própria natureza do instinto, porque nós temos vários instintos e eles estão, vamos dizer, numa espécie de interação constante. De maneira que a subida do instinto implica a descida do outro. Por exemplo, nós temos o impulso sexual, mas nós temos o impulso do bem e do mal. Ele vai chamar o instinto de Caim e Moisés. Todos nós temos um Caim e um Moisés dentro de nós. E a prova disso é que, mesmo quando você está defendendo uma conduta que os outros consideram imoral, você a condena em termos morais. Por exemplo, todo o discurso gaysista contra o preconceito é um discurso moral, que está condenando as pessoas, vamos dizer, no tribunal, quase que da justiça eterna. Você é um preconceituoso, você é um perseguidor de homossexuais, etc, etc. Então, o impulso de anexar ou fundir valores morais às nossas preferências e opiniões é outro impulso universal, tá certo? E ele, às vezes, opera em consonância com o instinto sexual e às vezes contra ele. E é impossível que algum ser humano escape deste conflito. Tá entendendo? Então, quer dizer, o desejo de você afirmar as suas próprias opiniões e preferências como se fosse vamos dizer, a tradução do bem e toda a oposição como se fosse a tradução do mal, esse é um impulso permanente do ser humano. Tá certo? Impulso que tem base neurofisiológica. Tá certo? Todas as doenças derivadas da epilepsia, todas elas têm a ver com isso, uma espécie de exacerbação do sentimento ético frequentemente pervertido. Então esse sentimento ético, sentimento da justiça, do bem, etc., todos nós temos. Ninguém consegue ser moralmente neutro. Isto é impossível. Né? Você vê, o cara mais neutro que eu conheci foi o Émile Cioran. Né? Você lê o Émile Cioran, né? Ele mostra que todos os discursos moralizantes de qualquer natureza são assassinos. Tá certo? Então, que o melhor é você ter um ceticismo total, mas ele considera que esse ceticismo total é moralmente superior à alternativa. Por quê? Nós cépticos não matamos ninguém, e vocês matam em nome de uma coisa ou contra ela. Né? Então, ainda aí, quer dizer, o maior esforço de ceticismo e de neutralidade, esforço mental de ceticismo e neutralidade foi o do Émile Cioran. Eu digo, esse esforço fracassa completamente. Ele está reafirmando, né, a superioridade da sua postura moral no instante em que ele condena todas as tomadas de posição moral. Então, você leia lá, estuda lá nos onde, quer dizer, o impulso moral, o impulso ético, o impulso de julgar, absolver e condenar, ele é tão forte no ser humano quanto o impulso sexual e frequentemente mais. Tá certo? Então, é claro que dizer que o instinto não predetermina é dizer simplesmente que ele é um instinto. Quer dizer, ele não é uma coisa como a lei da gravidade, que se impõe para nós desde fora. Então, é claro isso. Porém, a existência desse instinto, que é um dos elementos de predisposição no ser humano, já mostra que é uma coisa, é um dado natural. Então, não tem como escapar disso aí. Agora, existem inúmeras condutas naturais que umas são consideradas pecaminosas pela igreja, pela doutrina revelada, e outras são consideradas socialmente destrutivas pela sociedade. Ora, a sociedade, por mais cristã que ela se pretenda, ela não tem a autoridade da lei revelada, nunca tem. E frequentemente uma coisa está contra a outra. Quer dizer, a existência da sociedade humana pressupõe, vamos dizer, a tolerância de uma série de mecanismos de ação social que são intrinsecamente pecaminosos. A hipocrisia é um deles. Há alguma sociedade que possa sobreviver sem a mentira, a ocultação, o fingimento? Isso é absolutamente impossível. Tá certo? Então, isso quer dizer que nunca, jamais podemos imaginar que a lei social tem os mesmos fundamentos eternos e universais da lei revelada. Ela não tem. A sociedade legisla em nome da sua conveniência e da sua subsistência. A sociedade proíbe o homicídio porque ele é contra, porque ele vai diretamente contra a subsistência da própria sociedade. Ele é um risco para a própria sociedade. Ela é contra, por exemplo, o filicídio pelas mesmas razões que em outros lugares é a favor do filicídio.
onde a sociedade achar que isso é bom para a sobrevivência dela, ela condenará ou autorizará o filicídio. A sociedade sempre legisla apenas em função da sua sobrevivência, tá certo? E da sua conveniência, puramente prática, tá certo? Porém, existe aí também a presença do instinto ético de que falava o Zonde, quer dizer, o instinto incoercível de dar valores morais àquilo que nos é conveniente. Então isso quer dizer que todo, vamos dizer, o discurso da moral social é um discurso de conveniências práticas, econômicas, políticas, jurídicas, tá certo? Reforçado retoricamente por valores morais, vamos dizer, absorvidos da tradição religiosa e frequentemente dotados nesse novo contexto de um sentido completamente invertido. Então, eu digo, o homossexualismo oferece algum risco para a sociedade? É claro que não. A hipótese, se todos fossem homossexuais, a humanidade acabaria. Então você está julgando uma situação de fato em função de uma hipótese impossível. Porque se nós acabamos de ver que o homossexualismo é um componente instintivo, e como tal, ele não é determinante, ele é apenas predisponente, ele jamais poderá se tornar universalmente dominante, por mais propaganda gaysista que se faça. Isso é impossível. Então você está inventando uma hipótese hiperbólica, impossível, e tirando conclusões, aplicando as conclusões do raciocínio para uma situação de fato, que não corresponde à hipótese que você está aventando. Então, provar que o homossexualismo é definitivamente prejudicial à sociedade, eu digo, é uma coisa impossível. Porque em alguns lugares ele foi prejudicial, em outros não foi, em outros foi útil, de acordo com a infinita variedade das situações vivenciadas pelas distintas sociedades humanas. Então, veja, o que é a utilidade social? É a conveniência de uma sociedade concreta em particular. Não é uma questão genérica. Você não pode dizer, tais e tais coisas são úteis para a sociedade, tais e tais outras coisas são prejudiciais. Não, porque isso varia de acordo com vamos dizer, a infinita diversidade das situações vividas. Então, quando eu falo utilidade social, é utilidade para uma sociedade concreta, em particular. Portanto, esta coisa não pode ter as questões de utilidade, que são questões pragmáticas, não podem ter soluções universais. Quem quer que tenha estudado um pouquinho de lógica entende isso imediatamente. Então, quer dizer, a teoria de que uma coisa é útil ou prejudicial à sociedade é sempre uma transposição indevida de um plano puramente pragmático para um plano de regras universais. Então isso tudo é coisa de gente pouco inteligente e gente iletrada, metida. A gente sem preparo científico suficiente para lidar com as questões. E então começa a fazer essas confusões. Eu digo, é possível ter uma solução científica universal para o problema de se o homossexualismo é útil ou prejudicial à sociedade? Impossível, meu filho. No máximo, você vai dizer, olha, aqui foi prejudicial, ali não foi, e você vai ficar sempre, vamos dizer, numa indução incompleta. Então, também, vamos dizer, se é doença, se fosse doença, quem diz que a doença é socialmente inútil ou prejudicial? Quantas doenças não servem como mecanismo de controle espontâneo da natalidade e acabam resultando em benefício para os sobreviventes? Então, a utilidade social não é uma coisa unívoca. Entendeu? Aquilo que, vamos dizer, porque a própria sociedade não é unívoca. A sociedade é composta de elementos, vamos dizer, contraditórios, e aquilo que hoje é prejudicial, amanhã pode ser útil, e assim por diante. Por exemplo, a guerra é prejudicial à sociedade. Às vezes, as sociedades foram destruídas pela guerra, mas outras viveram da guerra. É isso? Por exemplo, nós aqui não estamos usando computador, essa coisa, tudo isso, meu filho, nasceu de tecnologia militar. Aliás, se você pensar, praticamente todas as descobertas importantes do século XX, em todos os setores, do computador até o leite condensado, foi tudo tecnologia militar incentivada pela guerra. Então, bom, a guerra é ruim para quem perde, é boa para quem ganha, mas às vezes até para quem perde. Se os alemães não tivessem perdido a guerra, eles seriam hoje a maior potência econômica da Europa? Pensa um pouco. Outra coisa,
se os negros trazidos para a América não tivessem sido escravizados, hoje eles teriam os imensos privilégios de que desfrutam. Né? Ou seja, você sofre, vou dizer, escravidão durante um tempo e depois você sobe socialmente, se torna uma camada dominante, prepotente e autoritária, sem guerra. Né? Tudo isso acontece na sociedade. Né? Então, a ideia da utilidade para a sociedade é uma ideia ambígua, confusa, tá certo? Que só pode ser compreendida, vou dizer, com relação a uma sociedade concreta num momento determinado. Então, por outro lado, é igualmente fato, absolutamente comprovado, que uma normatização completa da conduta homossexual jamais existiu. Existiu tolerância maior, tolerância menor. O que significa o seguinte, que o homossexualismo por si é um fenômeno suficientemente ambíguo e, vamos dizer, de múltiplas versões, para não poder sequer ser definido de maneira unívoca, quanto mais ser normatizado. Isso. Agora, da onde surge a ideia da normatização? Surge da influência do grupo psicopático sobre a multidão da militância e simpatizantes neuróticos. Que, então, vamos dizer, para o psicopata, a coisa mais fácil para ele é neutralizar um sentimento moral, porque ele não sente mesmo. E mais ainda, como o psicopata ele não tem certos sentimentos, ele tem a facilidade de provocar esses sentimentos nas pessoas, provocar culpa, por exemplo. Né? Então, porque ele tem um domínio intelectual, aquela coisa para ele é somente um elemento conceptual, que ele pode, vamos dizer, manipular no raciocínio muito facilmente. Tá certo? Então, o psicopata raciocina sobre as emoções que não tem, porque ele sabe que os outros têm, e sabe que apertando determinados botões as pessoas vão ter essa ou aquela reação. Então, vamos dizer, a oferta da normatização é a oferta de atenuar, aliviar ou eliminar um conflito moral. E conflito não será eliminado no nível profundo do ser humano, mas pode ser eliminado no nível do diálogo coletivo e no nível da cultura. Então o conflito continua, mas ele é inexistente. Então a persistência dos sentimentos ruins que estão no fundo terá que ser explicada por outros motivos. Que motivos são estes? Os construtos culturais moralizantes que nos condenam. Quando, na verdade, a coisa mais óbvia é o seguinte, é que o fato de uma conduta ser condenada externamente não implica de maneira alguma que você introjete essa condenação e a transforme num elemento conflitivo interno. Então não é porque as pessoas estão falando mal de certa coisa que você vai se sentir culpado por aquilo. Às vezes sim, às vezes não. Você está entendendo? Então, o conflito interno é uma coisa e o debate social é outra coisa. Sim, é outra completamente diferente. Sobretudo se a sentença condenatória que está circulando pela sociedade é uma coisa que você rejeita. Então, como você poderia dizer que o seu conflito interno é causado por preconceitos que os outros têm? Isso é inteiramente absurdo. Só os seus próprios preconceitos podem criar conflito interno. Fora disso é um conflito externo, um conflito seu com a sociedade, é outra coisa completamente diferente. As duas coisas já vêm aí confundidas. Então, isso significa que, tentando abolir por meio do discurso ideológico os conflitos internos de ordem moral, a liderança psicopática induz a militância neurótica a jogar sobre terceiros, a culpa dos seus conflitos interiores. Um dos mecanismos que se faz isso é construir a identidade homossexual. Eu digo, mas escuta, como pode haver uma identidade homossexual, tá certo, abrangendo toda esta variedade de condutas sexuais diversas, que vão desde o traveco até o machão que vai na sauna para buscar outro machão. Quer dizer, você vai, olha lá a academia de musculação e depois olha a Roberta Close e me diga se é o mesmo fenômeno. Até com os olhos da cara você percebe que não é o mesmo fenômeno. Não é isso? Então, aliás, pelo simples fato de ser uma relação sexual, ela pode ser desempenhada dentro do campo homossexual com identidade de papéis ou com diferenciação de papéis, mostrando que são fenômenos
especificamente diferente, com uma dinâmica interior totalmente diferente. Então, a construção da identidade homossexual é todinha um procedimento histérico, que não corresponde aos sentimentos reais do indivíduo. Então, por exemplo, o caso que eu falei da discussão da sauna gay, já mostra que essa identidade não existe. Por quê? Os frequentadores da sauna tinham uma repugnância física pelos travecos, travestis e transexuais que estavam entrando. Então, como você pode dizer que há uma identidade de gênero aí? Ao contrário, há um abismo de gênero. Então, vamos supor, se entrasse ali um macho heterossexual, ele causaria menos repugnância do que um homem com aparência de mulher. Tá certo? Então, toda esta identidade homossexual, essa sim é um construto totalmente artificial que as pessoas vestem, mas ao qual elas não se adaptam totalmente. O conflito continua, e daí a necessidade de encontrar um bode expiatório para o conflito, e o bode expiatório é o quê? O preconceito alheio. Ou seja, o desconforto interno passa a ser causado pelo que um terceiro disse. Terceiro que você despreza. Então você vê que nós estamos no reino vamos dizer, do fingimento histérico, e quando o fingimento histérico se espalha por toda uma comunidade, essa comunidade perde a capacidade de julgamento moral e começa, vamos dizer, a ter, apelar a procedimentos judicativos os mais extravagantes e absurdos. Esta semana aconteceu o quê? Foi um grupo de líderes gaysistas visitar o Obama na Casa Branca. Então eles aproveitaram para posar diante de uma foto do Ronald Reagan, fazendo o famoso gesto correspondente ao nosso VTNC. Tá certo? E um deles justificou assim, né? O Ronald Reagan tem as mãos sujas de sangue, porque foi no governo dele que começou a AIDS. Então, você veja, a AIDS só pode ser transmitida mediante um contato corporal real. Como que o Ronald Reagan poderia ter alguma culpa disto? Note bem, já na época que começou a AIDS, o pessoal gaysista fazia passeatas contra os congressos médicos pelo atraso em descobrir uma cura. Como se o atraso em descobrir a cura fosse o responsável pela existência da doença. E nunca, nunca, nunca você viu um líder gaysista assumir parcela da responsabilidade pela disseminação da AIDS. Mesmo sabendo que a incidência da AIDS, pelo menos no início, foi bem maior nas comunidades homossexuais do que nas outras. Nenhum disse, ora, nós ajudamos a fazer isso, quando é óbvio que ajudaram. Não é isso? Então, a incapacidade de sentir culpa é um traço psicopático. Quer dizer que todas as pessoas envolvidas nessa ideologia são psicopatas? Não, são apenas pessoas, vamos dizer, que estão contaminadas de uma neurose histeriforme com um discurso copiado do psicopata. Então, como dizer, são falsos psicopatas. Então, mas basta 3 psicopatas reais para infectar disso aí uma multidão inteira. Não é isso? E daí vão surgir outros falsos problemas mais confusos e mais enlouquecedores ainda, como, por exemplo, esse que eu estava discutindo no começo, da adoção por homossexuais. Eu digo, homossexuais podem criar uma criança? Eu falo, claro. Mas quantos pais e mães homossexuais já não criaram crianças que cresceram perfeitamente normais? Eu mesmo conheço algumas. Entendeu? Agora, uma coisa é um homossexual, ou 2 homossexuais, ou 3 homossexuais criaram uma criança. Uma outra coisa é eles criaram essa criança enquanto homossexuais, passando para a criança a sua identidade homossexual. Essa identidade, nós vimos, é um construto histeriforme. Ela não corresponde à verdade da experiência humana, à verdade da estrutura psicofísica humana. Não corresponde à verdade dos sentimentos. Ela é, então, um recurso, vamos dizer, uma muleta que você usa para você sufocar um conflito que, no entanto, continua lá. Então isso quer dizer que se você educa a criança dentro de uma perspectiva onde ela tem que aceitar a sua identidade homossexual, você já está neurotizando a criança desde o início. Não porque você é homossexual, mas porque você aderiu a um discurso psicopático.
O observador externo, moralista, católico, protestante, ele acha que o dano vai decorrer para a criança da homossexualidade do cara, mas não é da homossexualidade, é do fator ideológico neurotizante. Quer dizer, esses problemas aparecem superpostos e as pessoas, quando vê coisa superposta, acham que é a mesma. Por quê? Porque não tem a profundidade suficiente para separar as várias camadas do problema. Então, eu acho que isso aqui mais ou menos encerra a nossa explicação, sem prejuízo de que a gente possa depois retomar o problema. Eu não sei se... veja, este mesmo método que eu estou usando aqui, eu não estou expondo o método, eu estou exemplificando, tá certo? Mais tarde talvez eu exponha a teoria do método, mas em parte está na minha apostila Problemas de Método na Ciência Humana, né? Ele pode e deve ser aplicado para a análise de qualquer debate público. Por trás de todo debate público existe sempre alguma questão real. Só que a questão real já é tão complicada que o debate público só existe na base da sua simplificação abusiva e da transformação da verdade numa mentira convencional, de parte a parte. Quer dizer, eu quando escuto esses argumentos de gaysistas e anti-gaysistas, né, eu vejo, esse pessoal está discutindo o sexo dos anjos, porque não é disso que se trata o problema, nunca é esse, nunca é o do que eles estão falando, é sempre outra coisa. Esta coisa, é um problema real. E qual é a solução? Bom, a solução é o seguinte: as pessoas têm que ser educadas para elas suportarem os seus conflitos. E para elas suportarem os seus conflitos, é necessário que elas sofram não uma condenação social, mas um apoio social. Agora, apoio social não quer dizer que você vai ter que desistir de dizer que aquilo é pecado. Não, você vai continuar dizendo que é pecado. É pecado, e você, antes de você morrer, você vai ter que se arrepender. E mais ainda, você vai ter que carregar a germe do arrependimento desde já, como todos nós carregamos o tempo todo. Qual é o problema de se sentir culpado? O normal é você sempre carregar o seu sentimento de culpa e usá-lo como uma força que vai incentivar o crescimento da sua consciência e a sua, vamos dizer, permanente desintegração positiva, desintegração e a recriação de uma estrutura mais complexa, mais forte e, vamos dizer, de uma personalidade melhor. Então, se o cara é homossexual, fala, ótimo, use isto como elemento da sua crise interior. Você sabe que você tem aquele impulso, que você dificilmente consegue reagir. Por outro lado, você tem um impulso ético, e por outro lado, você tem a consciência religiosa, você tem tudo isso junto, tá certo? E você vai ter que se virar com tudo isso junto, como todos nós fazemos, cada um com os seus pecados. Qual é a dificuldade? Então, nós temos que nos esforçar para que essas pessoas tenham mais maturidade humana. Agora, se ficamos descendo o cacete neles, só para eles deixarem de ser homossexuais, bom, talvez eles até consigam deixar, mas vai ser, vamos dizer, na base de uma autorrepressão histérica. E a personalidade deles não vai se tornar mais bonita por causa disso. E isso não vai assegurar absolutamente a salvação da sua alma. Porque o sujeito pode, vamos dizer, na medida em que ele abdica da conduta, ele pode desenvolver uma revolta contra isso. Então, ele pode, vamos dizer, essa abdicação forçada, por assim dizer, pode motivar uma repressão ainda mais profunda da voz da sua consciência moral. Porque ele acha, já fiz um sacrifício excessivo. Então, quer dizer, tudo isso está sendo tratado. Eu comparo isso ao seguinte: é o cara que quer consertar um relógio com um martelo de borracheiro, tá entendendo? Quer dizer, é uma questão delicada, complexa, que deveria ser sempre abordada de uma maneira estritamente científica. Mas quando falo científica, eu não estou falando, dizer, de uma pesquisa aqui, outra pesquisa acolá. Não, a abordagem tem que ser... A consciência com que você lida o negócio tem que ter uma objetividade científica. E note bem, não é possível objetividade científica sem dizer, a consciência também da dimensão eterna do ser humano. Não é possível uma coisa sem a outra. Porque se você resume tudo, vamos dizer, a vida presente, você está falseando a escala de tempo no qual o ser humano existe. Então, tem que misturar, vamos dizer, a mais estrita escrupulosidade científica com a consciência de imortalidade, com a paciência e também com o cuidado pela ordem social, que nós não podemos desmantelar a ordem social só porque um grupo quer.
Não é assim. Tudo isso tem que ser levado em conta ao mesmo tempo. Tá? Então, muito bem. Tem algumas perguntas aqui. O Antônio, da Flórida, pergunta: eu que vou fazer 59 anos, saio muitas vezes abalado, no sentido de envergonhado, miserável, com o que ouço nas suas aulas. Ele pergunta: você tem ideia do que essas aulas podem estar causando nos jovens quando você passa, no meu entender, pouca esperança com relação ao Brasil e ao mundo, pelo menos para as próximas décadas? Em outras palavras, como ensinar, fortalecendo aquele que ouve, sem deprimir e frustrar? Olha, o que eu puder fazer para que as pessoas percam toda a esperança neste mundo, eu farei. Porque esta é a obrigação número 1. Leia na Bíblia: este mundo está condenado, esse mundo é evanescente, este mundo se compõe, vamos dizer, de fragmentos de percepção que só formam unidade quase por um milagre, tá entendendo? E toda a nossa esperança está colocada na vida eterna e não nesta. Esta vida aqui não é para você ter esperança. Aqui você tem uma missão, você tem um dever e você tem que sair daqui bonito. É isso que eu espero que aconteça a todos. Pouco importante se você é heterossexual, homossexual, tetrassexual, assexual. Sexualidade, vamos dizer, não é o elemento fundamental dessa coisa. Tá certo? O que importa é realmente o que o Dabrowski chamava a desintegração positiva dentro, vamos dizer, conduzida por um ideal moral elevado. Ideal não para o mundo, mas para você. Porque hoje em dia todo mundo sabe como é que ele acha que o mundo deve ser. Né? Ele quer um mundo melhor. Eu digo, bom, que tal um você melhor? Hã? Se você conseguir melhorar você, talvez você consiga melhorar um segundo, um terceiro, um quarto. É o negócio do Confúcio, né? O homem primeiro corrige a si mesmo, depois corrige sua família, depois corrige seu vizinho, e assim vai. Se ele conseguir até, né, consertar o bairro, já fez muita coisa. Mas hoje em dia, qualquer idiota, qualquer mentalidade disforme, imatura, neurótica, às vezes psicopática, tá certo? Tem um projeto de mundo melhor. Eu não quero que vocês tenham isto. Eu estou dizendo que tudo isso é fantasia macabra. Tá certo? A nossa, vamos dizer, o que é uma bela vida aqui? Não é uma vida na qual todas as suas esperanças mundanas se realizam. O sujeito só pode acreditar que todas as suas esperanças mundanas vão se realizar até os 15 anos. Depois disso já começa, e ele ainda continua achando isso, é porque realmente é um idiota. Este mundo, como diz a oração, esse é um vale de lágrimas. Nós vivemos entre, vamos dizer, o sofrimento, as lágrimas, o trabalho, a dificuldade, e no meio disso nós temos que resgatar aqueles poucos elementos que tornam isso suportável: a bondade, a generosidade, o amor ao próximo, o perdão, porque isto vai constituir a nossa verdadeira personalidade. É isso que nós temos que criar durante a vida. Não é ter esperança no mundo, meu filho, né? Não é para ter esperança no mundo, é para ter esperança de sair aqui um pouco melhor do que você entrou. Tá certo? Então, Augusto Carvalho disse: hoje li o seu artigo A Camuflagem da Camuflagem, e ao término não pude deixar de lembrar de um artigo que li recentemente de Júlio Zévola, que se chama Os Instrumentos da Guerra Oculta. Nesse artigo ele enumera uma série de instrumentos utilizados por organizações secretas e antitradicionais para a subversão da ordem mundial. E entre esses instrumentos a sugestão positivista, que ele descreve da seguinte forma: sugestão positivista: é preciso acostumar-se à ideia de que o positivismo histórico não é tanto um produto espontâneo, o preconceito de uma mentalidade extremamente estreita, mas uma sugestão disseminada metodicamente pelas forças antitradicionais da cultura moderna para encobrir a sua ação. Aqueles que acreditam que a história é feita unicamente pelos homens, determinados exclusivamente por fatores econômicos, políticos, sociais, nada mais vem para além disso. É precisamente de um mundo que não vê mais além que precisa aquele que quer agir secretamente. Quer dizer, você limitar a perspectiva humana. Vamos dizer, aquilo que Antônio Gramsci chamava de terrestrialização absoluta do pensamento, é uma maneira de uma força historicamente agente ocultar a sua ação. É claro que é isto. Então, se você proíbe certas questões, isto não podemos investigar, aquilo não podemos conhecer, isso, então, fale por você, você não pode conhecer, mas eu posso. Entendeu? Então, não pode aceitar as limitações positivistas, porque elas são um forte instrumento de controle ideológico. Nesse ponto, o Évora tem toda a razão. Então ele pergunta se
essa aqui, que é uma relação entre o que eu estou dizendo e o que o Everton está falando. Até certo ponto, estamos dizendo a mesma coisa. Neste parágrafo, porque Évola falou muita bobagem também, mas em outros pedaços, não nesse. Demian Gonçalves Silva. Estive lendo Mário Vieira de Mello e uma coisa me chamou a atenção. Em Desenvolvimento e Cultura, o problema do estetismo no Brasil, o autor afirma que Aristóteles se afastou do projeto socrático platônico e pretendeu construir uma metafísica autônoma, não subordinada a uma ética, rompendo assim a relação indissociável e hierárquica que na filosofia platônica se mantinha os princípios da verdade e do bem. Aristóteles aparece aqui, se bem entendi, como a origem remota da dissociação e finalmente da inversão de valores. O verdadeiro e o belo primeiro se tornam independentes do bom, depois o subordinam, sem a qual o fenômeno do estetismo não teria sido possível. Fala, olha, isso aqui é uma distorção absolutamente monstruosa do negócio, tá? Mas não é ele o único que faz isso, tem muita gente que acredita nisso. Fala, o Aristóteles se afastou do platonismo e depois se transformou numa espécie de naturalista, o antepassado dos materialistas, etc. Olha, isso aí você está julgando o filósofo por consequências que apareceram 2000 anos depois dele. Isso aí realmente não faz sentido. Quer dizer, se o Aristóteles tivesse realmente este sentido, já deveria ter se manifestado ao longo da história em todos os aparecimentos dos vários aristotelismos, e isso de fato não aconteceu. Você não pode esquecer que o aristotelismo, vamos dizer, foi o que fundamentou, vamos dizer, a construção de praticamente toda a teologia católica. Como você poderia dizer que na teologia católica o bem e a verdade estão separados? Você admite, essa é uma confusão entre distinção e separação. Quer dizer que uma coisa ser verdadeira e boa, vamos dizer, não são a mesma coisa, tá certo? Numa esfera, mas em última análise, tá certo? A realidade suprema será efetivamente o supremo bem, ou Deus. Quando Aristóteles define, vamos dizer, o Espírito Divino como noesis noesios, a consciência da consciência, o autoconhecimento do autoconhecimento, é evidente que ele identifica isso com o supremo bem. Por quê? Numa outra parte da obra, ele já tinha dito que a vida contemplativa é o supremo bem, é o caminho do supremo bem. Então, se para nós a vida contemplativa é o nosso bem, aquele que já é a própria vida contemplativa, ele é, evidentemente, o bem em si mesmo, e não apenas como objetivo da vida, como é para nós. Então, essa separação aqui é apenas uma distinção metodológica incontornável que o Mário Vieira de Mello, por ser mau leitor de Aristóteles, por ler com, vamos dizer, na verdade com um preconceito. O Mário Vieira de Mello não é nada burro, mas era um homem de uma emotividade assim exagerada, e vocês acompanham aquela discussão dele com o José Guilherme Melchior, né? E você vê que o homem ficava quase apoplético. Então ele era vamos dizer, um emocionalista. Então isso não diminui o valor do livro dele sobre outros aspectos. Afinal de contas, ele está falando do problema do estetismo no Brasil, o que não significa que ele tenha uma compreensão adequada desse fenômeno em escala mundial, e muito menos que ele entenda seriamente a filosofia de Aristóteles. Mas, veja, esta coisa que eu falei para vocês, do noesis noesios e da vida contemplativa como o máximo do bem humano, eu acho que isso já responde inteiramente a esta questão. Quer dizer, o conceito que Platão tinha, vamos dizer, de Deus que Aristóteles de Deus é exatamente o mesmo de Platão, como o supremo bem. Não vejo como eliminar isso aí. Se na física ele trata de Deus apenas como o primeiro motor imóvel, não quer dizer que Deus seja para ele apenas o primeiro motor imóvel, uma força física que coloca tudo o mais em movimento, porque em outro lugar já explicou que é noesis noesios, e que, vamos dizer, Deus move o mundo não como uma força física, mas como a força do bem que tudo atrai para si, que é depois isso Dante vai condensar isso aí naquele verso maravilhoso: l'amor que move il sole e l'altre stelle, o amor que move o sol e as outras estrelas. Essa é a expressão máxima do aristotelismo medieval. Então vamos dizer, é justamente esta coisa emocionalista que francamente predominava, né?
O Mário de Vieira de Mello é menos um filósofo que um pregador, você está entendendo? Era como o Roberto Mangabeira Unger, um pregador, né? Ele está falando menos do que é, do que aquilo que ele acha que deve ser, é um cara entusiasta, admirável sob muitos aspectos, né? Mas é esta mesma falta de realismo filosófico que induz a considerar Nietzsche o Sócrates do nosso tempo. Por que ele não perguntou isso a Nietzsche? Nietzsche odiava Sócrates e viria essa afirmação como maximamente ofensiva. Muito bem, então eu acho que por hoje nós temos que parar aqui. Tem aqui uma questão sobre o prazer sexual e a procriação, mas eu vou deixar isso para outra vez. Nós podemos continuar com esse assunto outro dia. Espero que todos tenham entendido e que me ajudem analisando esse debate, essa coisa toda, os vários aspectos desse debate, à luz desses princípios que eu coloquei aqui. Tá bom? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.